paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos dar continuidade aqui no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo 11 até o 14. Como está o seu dia? Espero que esteja bem. Espero que você já tenha agradecido ao Senhor pelas noites bem dormida ou não. Quem sabe o Senhor queria falar contigo, mas aproveite esse momento e ore ao Senhor dizendo o quanto você é agradecido por a noite. Amém? Vamos ler. Versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso aqui é a continuidade do texto anterior. Os cristãos hebreus não tinham progredido. Esse é um tema, um subtema do que nós vimos no texto anterior, daqueles que falava do sacerdócio de Cristo da antiga aliança. Suponhamos que você tenha um filho, um bebê, e você alimenta esse bebê, você cuida direitinho desse bebê, mas passam-se os dias, passam-se os meses e os anos. E esse bebê não cresce. E tem alguma coisa errada, certo? O bebê deveria crescer, mas não cresce. O que você faz? Isso mesmo que você pensou. Você o levaria ao médico, porque não é normal um bebê que não cresce. Então, o que estava acontecendo aqui era que os hebreus não estavam crescendo. Eles só tomavam leite. Em vez de eles serem adultos na fé, eles eram como crianças na fé. Eles não estavam crescendo. Olha lá, versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Aqui no tardios em ouvir é a questão de compreensão. Eles não estavam entendendo a mensagem. Por isso ele diz, difíceis de explicar. Versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, o desenvolvimento dos irmãos hebreus estava lento, como de criança, e eles não poderiam se alimentar de um outro alimento que não fosse o leite espiritual, comida fraquinha. Mesmo que eles deveriam ser mestres, pelo tanto que já ouviram, pelo tanto que já tinham sido ensinados, mas eles continuavam como crianças espirituais. Aí no versículo 13, o autor diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Criança não responde pelos seus atos. Criança não tem responsabilidade.
Não é isso? Quem cuida das responsabilidades da criança? Os pais, né? Os adultos, isso mesmo. Quem responde por elas são os pais, porque elas não sabem que decisões tomar, certo? Elas não sabem o que é melhor para elas se alimentar, certo? Então, quem cuida disso? Os pais, os adultos. E os irmãos hebreus estavam como o quê? Como criança. Que não sabem que direção tomar, que precisam de supervisão. Aí o versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Então os irmãos hebreus estavam nessa condição de infantes, né, de crianças, que precisavam de supervisão, que não estavam crescendo, que já estavam ali, podemos assim dizer, por mais tempo, e não estavam crescendo espiritualmente. Eram irmãos que precisavam de supervisão, eram irmãos que precisavam que se ensinasse tudo outra vez, do início, que precisavam ser discipulados novamente, porque ao invés deles se tornarem mestres, pessoas que ensinavam, eles precisavam ser ainda discipulados, porque eles não tinham aprendido nada. E da mesma maneira, nós temos que fazer assim também muitas vezes com pessoas ao nosso redor, que estão há anos caminhando para a igreja, mas não estão crescendo. Por quê? Porque é uma pessoa que não suporta, às vezes, 40 minutos de uma pregação. Foram pessoas que vão e até parecem que estão ouvindo a pregação, mas estão com o pensamento nas suas dívidas, não estão absorvendo, né, o ensino da palavra. São pessoas que estão anos na igreja, mas não leem sua Bíblia, não gostam de ler a palavra. São pessoas que não se envolvem com a palavra de Deus, nem com a oração, nem com louvor. Então estão indo por ir, sentados no banco da igreja, fizeram um mini discipulado para o batismo, até se batizaram, mas não se envolvem profundamente com a palavra de Deus. E ficam recebendo só um leitinho espiritual. Não se envolvem em coisas mais sólidas. E isso, irmãos, é muito perigoso, porque aquele que bebe só um leitinho pode ser enganado pelos ventos de falsas doutrinas, porque esse alimento sólido que vem das falsas doutrinas é muito atraente e pode ser que eles não resistam. E a culpa é de quem? Da igreja? Em essência, correto? Não. Porque, irmãos, cada um de nós, aqui nós não vemos em lugar nenhum o escritor dessa carta colocando a culpa em terceiros. Não se deve colocar a culpa no pastor, não se deve colocar a culpa em mais ninguém, porque até se oferece, vamos fazer um curso disso, vamos estudar, venha para a escola dominical e convida, e vem, e vai, e chama. Então a culpa não pode ser colocada em terceiros. Meu irmão, você tem a Bíblia em casa. Não coloque a culpa, não faça isso, não terceirize a culpa. Pega a sua Bíblia e vai estudar. Cresça. Nós temos que crescer, dar bons frutos. A palavra do Senhor diz que aquele que não dá frutos é cortado e lançado fora. Nós temos que crescer e dar frutos. Correto? Corretíssimo. É o que está escrito na palavra de Deus. Eu quero ler um texto aqui em Efésios que corrobora esse texto aqui que eu acabei de ler em Hebreus.
Efésios 13, capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Ficamos por aqui com essa reflexão, dizendo: cresça. Não dependa de A e B para crescer. Pega a tua Bíblia, leia, medite. E o que você não souber, anota assim numa caderneta e pede para alguém te explicar. Pede para o teu pastor, pede para o teu professor da escola dominical te explicar. Não vá buscar em outro lugar, não. Pede aí na tua igreja para alguém te explicar. Amém? Glória a Deus. Cresçamos em tudo que é a cabeça, Cristo Jesus.